convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas 6, de 12 a 16. Eu queria mostrar para você aqui quem era o grupo pequeno de Jesus, né? A gente está falando de grupo pequeno, então abre aí Lucas 6, nós vamos ler do versículo 12 até o 16. Lucas 6, de 12 a 16. Nós ainda vamos participar da ceia daqui a pouco, ainda vamos comer. Pelo menos eu vi comida lá fora, né? A gente depois de terminar, nós vamos lá ter um tempo de comunhão, de confraternização. Mas vamos olhar para as escrituras. E Lucas 6, de 12 até o 16, fala sobre a escolha dos 12 discípulos. Então nós vemos aqui, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Então até o Judas, que era o traidor, está com o nome na lista aqui. Eu não sei se tem alguém desse nível lá no seu grupo pequeno, né? O grupo pequeno de Jesus tinha até um traidor, né? Essas eram as pessoas com quem Jesus conviveu a maior parte do tempo dele. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus gastou a maior parte do seu tempo com essas pessoas. Ele andava com eles, ele comia junto com eles dormiam nos mesmos lugares, eles ouviram tudo que Jesus ensinou, eles viram todos os milagres, eles estavam ali do lado. Tinham 3, Pedro, Tiago e João, que estavam ali mais pertinho. Tinha João que debruçava a cabeça sobre o ombro de Jesus. Esse era o grupo pequeno de Jesus, e através desse grupo o mundo inteiro foi alcançado. Mas olha que interessante, eu achei isso aqui é uma coisa que eu tenho há muito tempo, procurei para ler para vocês hoje. Imagine se Jesus pegasse essas 12 pessoas e levasse numa empresa de recursos humanos, né, de coaching, numa empresa que alguém fosse avaliar o potencial do empreendimento de Jesus, se Jesus tinha chance de dar certo com a equipe que ele recrutou. Então eu achei isso aqui, olha, para Jesus, filho de José, isso aqui é a avaliação que teria sido feita dos discípulos. Loja do Carpinteiro, Nazaré, 25922. De Jordão, gerenciamento de consultas, é a empresa que teria avaliado os discípulos. Então aqui está o relatório. Caro Senhor, obrigado por nos submeter os currículos dos 12 homens que escolheu para posições gerenciais na sua nova organização. Todos eles passaram por nossa bateria de testes, e nós não apenas passamos os resultados pelos nossos computadores, como também realizamos entrevistas pessoais com cada um deles, com psicólogos e consultores vocacionais. O resultado de cada teste está incluído, e o Senhor poderá estudá-los cuidadosamente. Como parte do nosso serviço, nós faremos alguns comentários gerais para orientá-lo, assim como o auditor irá incluir alguns comentários gerais. Este é o resultado da nossa equipe de consulta e não há custos adicionais. A opinião de nossa equipe é que a maioria dos seus indicados não tem uma formação educacional ou aptidão vocacional para o tipo de empreendimento que o Senhor está assumindo. Eles não têm o conceito de equipe. Nós recomendamos que o Senhor continue sua busca por pessoas com experiência e habilidades comprovadas. Simão Pedro é emocionalmente instável e de temperamento muito difícil. André não tem qualquer qualidade de liderança. Os 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, colocam os interesses pessoais acima da fidelidade à empresa. Tomé demonstra uma atitude questionadora que tende a minar a sua moral. Nós sentimos que é nosso dever dizer ao Senhor que Mateus foi colocado na lista negra do grande comitê de negócios de Jerusalém. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu definitivamente têm tendências radicais, e ambos registraram altos pontos na escala de maníaco-depressivos. Um dos candidatos, entretanto, mostra um grande potencial. Ele é um homem de habilidade e cheio de recursos.
recebe bem as pessoas, tem uma mente para negócios e tem contato com pessoas importantes. Ele é altamente motivado, ambicioso e responsável. Nós recomendamos Judas Iscariotes como seu assessor e braço direito. Todos os outros perfis explicam-se por si mesmos. Nós desejamos sucesso em sua nova empreitada. Sinceramente, Jordão, gerenciamento de consultas. O único que era bom era Judas. Os outros não serviam para nada. E se você ler a Bíblia, você vai ver que, não com toda essa dramaticidade aqui, né, dessa ilustração, mas você vai ver que eles eram homens comuns. Jesus, o Filho de Deus, escolheu pessoas comuns para andar com ele. Ele escolheu pescadores, ele escolheu um coletor de impostos, ele escolheu um grupo de revolucionários, pessoas que tinham falhas, pessoas que tinham dificuldades, pessoas que tinham dúvidas. Se Jesus fosse escolher alguém para iniciar o seu ministério como rabino, né, como mestre, o normal seria ele ir para a escola rabínica e pegar aqueles caras que sabiam todas as escrituras de cor, que tinham sido preparados, que estavam sendo treinados. Mas não, Jesus foi buscar estes aqui na rua. Jesus foi buscar essas pessoas no cotidiano. Essas pessoas não estavam lá na escola rabínica porque eles não eram bons. Provavelmente eles tentaram entrar na escola rabínica e lá na escola falaram o seguinte: você não serve, o que seu pai faz? É pescador, vai pescar, meu filho. E você, o que você faz? Meu pai é carpinteiro, vai carpintar com ele também, né? Meu pai tem um comércio, vai vender qualquer coisa lá com seu pai também. Esses homens não eram os melhores, eles eram pessoas comuns, mas o Espírito Santo transformou essas pessoas. O que está escrito em Atos 17:6 é que eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Eles transtornaram o mundo. Estes homens falhos, imperfeitos, incapacitados, pessoas que foram alcançadas no cotidiano, se transformaram nesse tipo de gente. E qual foi a mudança? Lá o livro de Atos também diz que é o seguinte: o fato deles terem estado com Jesus, foi isso que transformou a vida dessas pessoas. Foi isso que transformou a vida dessas pessoas que nós ouvimos aqui. Da Valéria, do Fernando, da Renata, da Lely, do Gustavo, da Dona Iris e de tantos outros, né? A sua, a minha, foi o encontro com Jesus. Esse tema de gente como a gente é para lembrar você que Deus, Ele não está esperando de você a sua perfeição. Perfeito é Ele, mas Ele te acolhe, Ele te recebe do jeito que você é, do jeito que você está. E quando nós chegamos, e quando nós nos aproximamos dEle, cheios de pecados, cheios de dúvidas, cheios de problemas, cheios de doenças, cheios de uma série de coisas, Ele nos acolhe, Ele nos recebe e Ele nos transforma. É isso que Jesus faz o tempo todo. Algumas pessoas, o dia que aí eu vou, o dia que não, vai do jeito que você está, vai do jeito que você é. Foi esse tipo de gente que Jesus trouxe para perto de si. Agora, como é que esse grupo funcionava? Eu queria que você olhasse junto comigo para o funcionamento, né, desse grupo de discípulos quando eles estavam com Jesus. Como é que Jesus lidou com essas 12 pessoas enquanto eles estavam juntos? Eu queria que você abrisse num outro texto agora. É o último que nós vamos abrir hoje à noite. Marcos capítulo 3. E nós vamos ler os versículos 13 até o 15. Você estava em Lucas? É o livro de trás. Marcos capítulo 3. Nós vamos ler do 13 até o 15. Acharam aí? Marcos 3, 13 a 15. Então, uma outra narrativa agora sobre o relacionamento de Jesus com os discípulos. Lá nós vimos o nome deles. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele.
escolheu 12 e, designando os apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Então, foi para isso que Jesus organizou o seu grupo pequeno, seu grupo caseiro, seu grupo de amigos ali. Aqui estão as razões pelas quais Jesus colocou essas pessoas, e elas ficaram com eles 3 anos juntos. Esses homens ficaram 3 anos com Jesus, e depois dos 3 anos eles saíram e eles transtornaram o mundo. Mas algumas coisas que aconteceram nesse grupo. A primeira coisa que eu queria destacar para você é que no grupo de Jesus, ele era o centro. O grupo pequeno, né, o grupo pequeno de Jesus, ou o grupo pequeno que essas pessoas fazem parte, o seu grupo pequeno, aquele que eu gostaria que você participasse a partir de hoje, o centro é Jesus. O centro não é ninguém. O centro não é o líder. O centro não é a comida. Eu sei que tem gente lá que nem janta quando tem grupo pequeno, né? É esquisito isso, né? Tem histórias maravilhosas a respeito de comida nos grupos pequenos, né? Por exemplo, eu lembro de um grupo pequeno que a pessoa que era do meu grupo, ele sempre levava Coca-Cola. Mas tinha um cara que levava no grupo sempre aquele refrigerante pistolinha, sei lá, uns nomes esquisitos assim e tal. E aí esse cara só tomava Coca. E eu lembro que estava começando no grupo, a gente estava na mesa, a hora que foi colocar a mesa assim, ele foi lá e ficou do lado da Coca dele assim, né? A hora que ele ficou do lado da Coca, aí veio aquele outro rapaz que tinha trazido o Guaraná pistolinha lá. A hora que ele veio, a hora que ele foi, ele falou: não, você vai tomar aquilo lá que você trouxe, essa Coca aqui é minha. Então assim, é esse tipo de gente que chega no grupo pequeno, né? E aí elas vão sendo transformadas, mas comida, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que vão no grupo caseiro, comem um pãozinho, comem uma coxinha, tomam um suco e não sei o que, e sai de lá e fala: gente, preciso ir embora que eu preciso jantar, né? E tem gente que vai, né? E come mesmo. Mas o centro dessa reunião aqui não é a comida, não é o líder, não é a música, não é a casa, o centro é Jesus. O texto fala que Jesus convidou os discípulos para estarem com ele. Foi o que nós lemos. Ele chamou para que estivessem com ele. A razão principal de qualquer grupo pequeno, no contexto da fé, é nós estarmos perto de Jesus. Então uma das coisas que nós fazemos principais num grupo pequeno é a adoração. E nós fazemos isso através dos cânticos, né? Tem grupos que tem pessoas que tocam violão, tem grupos que tem gente que toca teclado, tem grupo que toca atabaque, tem grupo que toca nada, né? Tem grupo que leva um CDzinho lá para ouvir. Tem gente que lê um salmo, outros apenas oram, mas uma parte principal, normalmente é a primeira da reunião, como a gente faz nos cultos aqui, em primeiro lugar, reconhecer a presença de Jesus. Então, a reunião é com as pessoas, mas nós vamos lá por causa da presença de Jesus entre nós. A palavra de Deus fala que quando 2 ou 3 pessoas se reúnem em nome dele, Jesus está no meio. Os salmos falam que ele habita no meio dos louvores do seu povo. Gente, nós não vamos lá para falar sobre Jesus, nós vamos lá para encontrar com Jesus. Nós não vamos lá para estudar sobre Jesus, nós vamos lá para ouvir a voz dele. Nós não vamos lá para contar histórias. Não, nós estamos ali porque ele está no meio de nós. E quando nós vemos, sejam 2, sejam 13, nós temos grupos que são bem pequenos, 2, 3, 4, temos grupos que são enormes aqui, 30 pessoas, 35 pessoas, estamos tentando multiplicar esse grupo, está difícil demais, né? Mas são grupos grandes. Mas sabe de uma coisa? Nessas reuniões, Jesus está ali. Então você pega o seu carro na terça, na quarta-feira, na quinta, estou indo para a reunião, lembra, como alguns disseram aqui, né? É o ponto alto da minha semana, é quando eu vou ser renovado, é quando eu vou ser, as minhas cargas vão ser tiradas dos meus ombros. Sabe por quê? Porque Jesus está lá. Então, nós temos um encontro com Jesus nos nossos grupos, e isso é importante para você lembrar. A segunda coisa que eu queria destacar é que Jesus fez desse grupo um lugar de comunidade verdadeira. Jesus pegou esses caras e colocou eles juntos por 3 anos. E durante 3 anos essas pessoas revelaram o melhor
e o pior deles. Durante esses 3 anos, Pedro manifestou toda a sua empolgação, as suas dúvidas, Tomé a sua incredulidade, enfim. As pessoas estavam ali e durante 3 anos eles se tornaram eles se tornaram uma comunidade, se tornaram gente. Quando você caminha com as pessoas é que você começa a conhecer quem elas são, quem essas pessoas são. E você conhece as coisas boas e as coisas ruins. E comunidade cristã não é a respeito de nós escondermos as coisas ruins da nossa vida para impressionar as pessoas. Não, nós vamos nos grupos para sermos conhecidos. Uma coisa interessante que nós fazemos nos grupos, nós falamos. Os grupos não são aulas, os grupos não são lições, não são estudos bíblicos, né? Onde uma pessoa fala sozinha. São reuniões onde você tem a oportunidade de falar, onde você tem a oportunidade de perguntar, onde você tem a oportunidade de contar suas histórias, onde tem a oportunidade de falar. Eu não acredito. Estava contando para os líderes essa semana, eu cheguei, um dia teve um grupo caseiro que nós recebemos uma visita, todo mundo, boa noite, ele pegou, colocou a mão e falou, namastê. O que eu falo agora? Né? Falo, namastê também, né? E aí nós namastezamos lá a noite inteira juntos, ele falando o que ele acreditava, e a gente do que a gente acreditava, falando sobre a Bíblia e conversando. Isso, eu lembro de uma vez que nós estávamos num grupo caseiro, olha como a gente vai conhecendo as pessoas, né? Nós estávamos num grupo caseiro lá em Bauru, perto da ferroviária, lá, aquela parte de baixo, FEPAS, sabe como é que chama aquela parte lá, bem embaixo do centro lá de Bauru, e nós estamos assim, a porta da casa estava aberta, a porta para a rua, de repente entra um carro, uma mulher correndo dentro da rua e atravessa no meio do nosso grupo caseiro e se esconde atrás de nós. A hora que ela entra um outro cara perseguindo ela, que ia pegar. A pessoa que está do meu lado puxa um revólver de dentro da bolsa. Eu não sabia, ela era investigadora de polícia, né? Ela era do nosso grupo, né? Ela não sabia, ela puxou um revólver. Meu Deus do céu, agora vai morrer alguém aqui. E ela ficou com o revólver. Foi a reunião de grupo mais estranha que eu participei. Ela ficou com o revólver assim, todo mundo começou a adorar naquela, Jesus, aleluia, o Senhor está aqui, Deus, né? Me leva agora, Jesus, né? Ô Senhor. Aí o revólver e tal, daí eu, irmã, por favor, né? Tá tudo bem e tal, quem é você? O que você está fazendo aqui? Não, ele quer me pegar porque eu vendo droga para ele e agora ele está querendo dinheiro, não sei o que, eu durmo com ele também, um rolo. Aí fomos lá para fora, falei, guarda o revólver, vamos lá conversar com o cara e tudo mais. Mas esse ambiente, você conhece as pessoas. Eu não sabia que era permitido levar arma num grupo caseiro. Eu nem sei se pode, Fábio. Eu não sei se tem uma política a respeito disso, né? Olha só, precisamos pensar, né? Então, o grupo caseiro, ele é um lugar onde você é quem você é, onde você conhece as pessoas como elas são. E é tão legal quando você chega num grupo e você começa a ouvir as histórias das pessoas e você percebe que elas são exatamente como você, só muda o endereço. Elas têm medo como você, elas têm dúvidas como você, elas têm problemas como você, e juntos nós encontramos Jesus, e nós ajudamos uns aos outros, e nós ligamos uns para os outros, e nós colocamos, como o Fábio falou, nós criamos grupos de WhatsApp juntos. Que maravilha, né? 6:30 da manhã começa, né? As coisas importantes, né? O pessoal manda, né? Enfim, somos família, somos irmãos, comunidade verdadeira, ajudando, orientando, ensinando, aprendendo, vivenciando a fé. Outra coisa importante do grupo é que no grupo pequeno de Jesus, né, e o que acontece com o grupo pequeno de Jesus, só voltando um pouco na comunhão, esses discípulos, como eu disse, eles não eram os melhores, e conviveram 3 anos e foram transformados também através dessa convivência. No grupo, Jesus transforma pessoas pela verdade. O texto fala que ele chamou essas pessoas para pregar. Gente, o grupo é sim uma reunião de amigos. Nós nos tornamos melhores amigos, como vocês ouviram aqui, se tornam parte da nossa vida. Mas nessas reuniões a palavra de Deus, ela ocupa um lugar especial, porque apesar de nós conversarmos muito, tudo aquilo que nós conversamos
é baseado, sabe? É aprumado, é peneirado, sabe? É julgado e é aplicado de acordo com a palavra de Deus. O grupo não é a respeito de alguém que tem uma opinião mais forte, impor a sua opinião sobre o outro. O grupo não é a respeito de nós fazermos todos ficarem iguais. O grupo não é a respeito simplesmente de você engolir alguma coisa sem saber o que você está engolindo. Não é oportunidade. Nós abrimos a Bíblia, é isso que nós temos feito literalmente, gente. Nós abrimos a Bíblia e nós perguntamos o que é que está escrito aqui. O que é que Jesus quis dizer? E como é que isso se aplica na minha vida? Estudo indutivo. Nós não vamos para as reuniões com ideias pré-concebidas. Nós vamos para lá para sermos surpreendidos com aquilo que a palavra de Deus tem para nos dizer. Os líderes são orientados a não pregar. Os líderes são orientados a não dar aula. Os líderes são orientados a criar oportunidades para que nós possamos aprender juntos. E você tem a oportunidade de perguntar: eu não entendi nada. Ou eu não concordo com o que está escrito aqui, ou na minha versão está escrito diferente, né? Ou porque não sei. Nós temos a oportunidade de juntos encontrarmos a verdade, e a verdade nos transforma. A essência dessas pessoas que estavam com Jesus e de todos nós que estamos com Jesus agora, nós somos discípulos, e o significado da palavra discípulo é aprendiz. Discípulo quer dizer aprendiz. Então, se você é discípulo de Jesus, você sempre vai ser um aprendiz. Não existe formatura nessa história, sabe? Nós vamos ser sempre aprendizes. Nós vamos nos formar, quem sabe, né? O dia que Jesus voltar e nós formos morar com Ele, novos céus, nova terra, tarará, tudo bem. Mas enquanto nós estivermos caminhando como igreja, todo mundo aqui é aprendiz. Todo mundo aqui está aprendendo. Ninguém aqui sabe tudo. Ninguém aqui é o cara, né? Não, nós estamos aprendendo. E nós estamos aprendendo juntos. Aprendendo o quê? A história da Vineyard? Não. A história da religião? Não. Os costumes dos crentes? Não. O que pode, o que não pode? Não. Nós queremos aprender a palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus. Então nós vamos para a reunião com a Bíblia. Nós não levamos nem livro, nós levamos a Bíblia. E é a Bíblia que nós vamos ler, a palavra de Deus que nós temos. E é ela que nos transforma, porque a palavra de Deus é viva. Ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada, né, que corta dos dois lados. Ela discerne o nosso coração, a alma e quem nós somos. É a palavra de Deus que nós queremos ouvir. E ela tem um lugar central nisso. E é ela que nos transforma. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ouvi o Bolsonaro falar isso numa entrevista essa semana. Não vamos falar sobre isso, tá bom? Eu prometo. Já vai dividir o negócio agora, né? Então tá bom. A verdade nos liberta. Então nós não estamos em busca de religião. Nós não estamos em busca de uma tradição. Nós não estamos em busca exclusivamente de conhecimento. Nós estamos em busca da verdade, que nos liberta e que nos transforma. E por último, Jesus chama o grupo pequeno dele para proclamar e demonstrar o reino de Deus. O texto fala que ele chamou aqueles ali de apóstolos para pregar e expulsar demônios. Primeira palavra, apóstolos. A palavra apóstolos, né, ficou muito usada, né, e tal. Tem o apóstolo esse, apóstolo aquele, tem uma televisão, aquela coisa toda. Mas a palavra apóstolo, essa palavra apóstolo que é usada aqui, né, em vários textos do Novo Testamento, é apóstolo com letra minúscula. Né? Tem o apóstolo lá, que é o apóstolo Paulo, esses 12 lá, mas aqueles lá foram apóstolos com a letra maiúscula. Nós somos chamados a esse ministério apostólico com azinho minúsculo, porque a palavra apóstolo, essa palavra apóstolo quer dizer enviado por uma razão, delegado, mensageiro, alguém com ordens explícitas. Sabe, então uma das características do povo de Deus é que nós somos um povo apostólico, né? Não porque nós temos o título de apóstolo, mas porque nós temos um ministério, uma função apostólica. Nós somos enviados para o mundo. Então a igreja não existe para dentro, a igreja existe para fora. A igreja existe para alcançar as pessoas que estão lá fora. A gente adora Jesus, a gente encontra amigos, a gente aprende as escrituras. E o que a gente faz com isso? Tiramos fotos,
olhamos um para o outro. O que nós fazemos com isso? O que Jesus mandou esses caras fazerem. Vocês vão andar comigo, vocês vão estar comigo, mas depois o que vocês vão fazer? Vocês vão pregar. Vocês são apóstolos. Vocês vão anunciar. Vocês vão demonstrar que fale. Vocês vão expulsar demônios. Tô fora, né? Dá para me incluir fora dessa aí, que eu não sei se eu tô afim dessa parte. Pode tirar essa parte aí, né? Em vários textos das Escrituras, quando fala a respeito do envio dos apóstolos, da igreja e tudo mais, em algum lugar fala expulsar demônios, outro fala curar enfermos, né? Outro lugar fala para cuidar dos necessitados e tudo mais. O contexto global dessa história é o seguinte: nós vamos em direção daqueles que precisam. Jesus foi em direção de pessoas e os demônios foram expulsos. Pessoas que estavam possuídas por demônios. Nós encontramos situações assim. Nós oramos para que as pessoas sejam libertas. Nós encontramos pessoas que estão perdidas. Nós encontramos pessoas que estão sem esperança. Nós encontramos pessoas que estão a ponto de terminar com a vida. Pessoas que estão a ponto de terminar com o casamento. Pessoas que perderam o objetivo na vida. Pessoas que foram traídas. Pessoas que foram abandonadas. Pessoas que não são amadas, não são aceitas. Todos nós éramos assim de uma forma ou de outra. O Evangelho é para essas pessoas. E nós, como grupo, nós não existimos para a preservação da igreja. Nós não existimos para o crescimento interno apenas. Nós existimos para alcançar aqueles que estão lá fora. Foi isso que Jesus fez com esse grupo. Vocês são mensageiros. Foi aquilo que aconteceu com a dona Iris, né? Foi aquilo que aconteceu. Tinha gente nesse grupo que falava: a Iris precisa de Jesus. Sabe de uma coisa? Já convidamos ela para vir aqui um monte de vezes. Nós vamos lá na casa dela agora, né? E o povo apareceu lá na casa dela, né? E lá eles oraram, cantaram, falaram de Jesus, convidaram para estar mais perto, acolheram, comunicou o Evangelho. E um dia a gente vem aqui para um batismo sem mais nem menos, sem avisar, sem plano nenhum. A gente termina o batismo e fala: e alguém mais quer ser batizado? Imediatamente a dona diz: eu quero. E cabum, né, na água, né? E fizemos o batismo. Que manhã maravilhosa que era, junto com tantas outras pessoas que foram batizadas. Nós existimos para isso. Nós existimos para alcançar outras pessoas, para trazer outras pessoas. Era assim que o grupo de Jesus funcionava. Hoje nós vamos tomar a ceia, né, que é a próxima coisa que nós vamos fazer agora. E eu queria que você pensasse que a própria ceia, ela tem esse conteúdo missionário. Ela tem esse conteúdo missional. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios 11, 23 a 26. A ceia no grupo pequeno de Jesus, ela é um envio para a ação. Jesus, e quando você abre aí, né, 1 Coríntios 11, 23 a 26, o que é a ceia? A gente vai participar dela agora. O que é a ceia? Jesus estava prestes a ser preso. Ele seria crucificado, morto, 3 dias no sepulcro, ressuscitaria no 3º dia. Quem seriam as pessoas com quem Jesus mais se importaria de gastar tempo naquele momento? O grupo pequeno dele. Ele chama esses caras, né? Senta com eles, pega o pão, coloca na mesa, né? Estavam já comendo uma refeição, né? Eles pegam o pão que já estava na mesa, pega o vinho que está ali, aí ele pega o pão e divide com eles. E as palavras de Jesus são essas que nós vamos ler aqui. Mas só lembrando, quem eram essas pessoas? Era o grupo pequeno de Jesus, né? As pessoas talvez mais próximas, as pessoas que mais entenderam, as pessoas que mais foram envolvidas e absorvidas pela mensagem de Jesus, aqueles que dariam continuidade. E o que Jesus vai falar para eles? Olha as palavras de Jesus. 1 Coríntios 11, 23 a 26, é Paulo que está escrevendo a respeito disso, né? E Paulo fala o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão
e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus, quando Ele vai tomar essa refeição, Ele pega o pão, pega o suco, divide com eles, e Ele fala: façam essas duas coisas para vocês lembrarem de mim. Cada vez que vocês fizerem isso, façam lembrando de mim. Agora, o que essas pessoas vão lembrar de Jesus? O que eles tinham para lembrar de Jesus? Qual era a memória que eles tinham a respeito daqueles 3 anos com Jesus? 3 anos com Jesus com eles. 3 anos eles caminhando juntos. 3 anos eles sendo transformados pela verdade do reino de Deus. 3 anos alcançando as pessoas, tocando os enfermos, tocando os abandonados, tocando os paralíticos, incluindo as mulheres, incluindo as crianças, trazendo os rejeitados, tocando nos leprosos, tocando naqueles que ninguém queria. Foi isso, essa é a memória que eles tinham. Então, quando vocês tomarem desse pão e vocês tomarem desse vinho, lembrem quem vocês são. Vocês são meus discípulos. Lembre do que eu falei para vocês, as minhas últimas palavras. Agora vocês vão. Na verdade a gente tinha falado isso aqui ainda, né? Lá na frente Jesus aparece para eles, né? Isso depois da ressurreição, e fala: agora vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus, quando vai encaminhar, fala: agora vocês vão e façam as mesmas coisas. Então, quando nós tomamos a ceia, nós não lembramos de um homem crucificado, agonizante numa cruz, porque a cruz está vazia. Porque Jesus ressuscitou. Quando nós tomamos a ceia, nós não lembramos de um túmulo, porque o túmulo está vazio, porque Jesus ressuscitou. Quando nós lembramos de Jesus, nós não lembramos de alguém que perdeu, nós lembramos de alguém que venceu, que ressuscitou, que está vivo. Quando nós lembramos de Jesus, nós lembramos que Ele nos chamou para fazer as mesmas coisas que Ele fez. Nós lembramos que Ele nos chamou para sermos seus discípulos, para sermos os seus seguidores, para sermos os seus apóstolos enviados para esse mundo. É isso que a ceia significa. E ainda as últimas palavras de Jesus: porque todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha. E todas as vezes que nós tomamos desse pão, tomamos desse suco, do fruto da videira, quando nós fazemos isso, nós estamos lembrando que Jesus deu a vida dele por isso.